Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Liderança. Estamos aqui mais uma semana em mais um episódio. Eu, meus amigos e co-hosts, Ronaldo Miranda, dá um oi aí, Ronaldo, Boa e noite. Pedro Kipper, o cara que quase foi campeão do mundo com fusão. Aí sim, time grande alto nível. Segue o jogo. Vamos lá, obrigado por mais esse episódio, mais uma vez a gente aqui. E eu vou trazer um tema, eu acho que interessante e muito atual. Eu queria discutir com vocês como é que vocês acham que a cultura criada no ambiente afeta ou não a retenção de talentos. Nós temos ambientes que a empresa já existe há um tempo e tem ali um modus operandi já, né, estabelecido. E por mais que, sei lá, o dono, o fundador tente atualizar, existe um establishment ali. Ele tem, pô, isso foi construído dessa forma, os processos funcionam desse jeito, tem uma forma de trabalho. E muita gente, hoje isso é uma dificuldade, não consegue às vezes se adequar a esse ambiente. Muita gente não tem maturidade, às vezes, para um ambiente que é mais puxado, como os que a gente já trabalhou, né, em vários. Hoje, eu acho que as novas gerações, eu não estou falando nem a geração de TikTokers aí de 20 anos, mas tem gente de 30, 40 anos que não consegue ou não tem maturidade para suportar, às vezes, o não, ou uma pressão mais forte aí pelo resultado, pelo que deveria estar sendo feito. Uma cobrança que sempre foi super comum no ambiente de negócios. Mas hoje as pessoas reclamam que está difícil de encontrar um lugar para trabalhar, mas ao mesmo tempo, dependendo do modus operandi desse lugar, as pessoas não querem ficar. Como é que vocês imaginam isso e como é que as empresas podem buscar, não se adequar, mas, vamos dizer assim, flexibilizar esse modus operandi para adequar a cultura da empresa às novas pessoas, ou se vocês acham que as pessoas têm que se adequar à cultura e pronto. Uma vez que você é novo entrante, você está entrando num ambiente já, vamos dizer assim, formado, né, com processos, com um modus operandi, vamos dizer assim, já estabelecido. Queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Vamos lá. Não, isso não é uma novidade, né? O que está assim mais latente agora é que aparentemente, né, pelos relatórios, informações e cases que a gente tem acesso, a volatilidade está muito mais alta, né? Os colaboradores eles se insurgem por coisas que teoricamente são normais, né? Então há casos que reportados de amigos, de empresários, em que ele vai cobrar uma coisa que é pertinente ao job description do colaborador e, e, e o colaborador não quer fazer do jeito que ele quer, ele quer fazer do jeito que o colaborador quer, e aí acaba reportando. No passado, a gente tinha uma situação de mercado que era um pouco diferente, que era quando você conseguia um emprego numa empresa, você colocava a sua carreira meio que alinhada ao que a empresa oferecia, né? Então você tinha mais receio de se insurgir e, vamos falar a verdade, também eu acho que as organizações tinham uma cultura mais estruturada. Hoje eu acho que tem muita coisa desestruturada. Em contrapartida, nós três, principalmente nós três, tivemos diversas situações de quase assédio moral, né? Assim, não comigo, mas a gente presenciou isso em algumas organizações que trabalhamos. Então, eu acho que tem sim o lado da empresa entender que a mão de obra disponível hoje é mais sensível, mais volátil e tentar compor, mas, por outro lado, eu acho que os colaboradores que hoje se insurgem vão bater uma, duas, três, quatro cabeças e vão ver que perderam a carreira, né? Porque isso fica marcado e hoje em dia referência é tudo na vida, né? Então, praticamente ninguém contrata um colaborador sem consultar os empregadores anteriores. Então, isso vale quando você é jovem ou quando você acha que o mundo está à sua disposição. Quando a balança inverter,
você vai se arrepender e já perdeu a carreira, aí não tem o que fazer mais. Então, é um dilema interessante, um papo bom para hoje. Pedro, o que você acha? Assim, eu vejo, né, que a questão de as crises econômicas, pressão de meta, competição interna, as incertezas políticas, elas são cíclicas, né? Então, e elas continuam ocorrendo e sempre ocorreram no tempo todo. O que eu acho que mudou um pouco hoje é como as pessoas estão encarando isso. Então, você falou um pouco daquela cultura de você crescer na empresa, de você montar uma carreira, tal. Eu acho que os novos jovens, né, que estão aí já nos seus 30, 40 anos, eu vou colocar como jovens, né, mas eles não têm uma visão muito clara, né, desse ciclo, né? Eu acho que eles têm umas preocupações muito mais pessoais e internas deles que precisam ser trabalhadas, né? Então, eu vejo, por exemplo, na empresa que eu estou, um time muito dinâmico, muito com vontade, mas eles não conseguem entender muito é, a questão da estrutura, né, das metas, dos planejamentos, de que tem que ir para aquele caminho, de como você vai conseguir falar, não, eu não vou para cá, como criar uma condição melhor, uma condição mais favorável para você crescer, né? É muito no entusiasmo, muito numa energia, às vezes, e pouco numa estratégia. Então, aí eu acho que entra um pouco do papel de você conseguir, no meu caso, que eu tenho um time que vai muito acelerado, de você conseguir levar para o caminho certo, e aí é muito papo, é muita, porque a distração, a forma de você, do cara escorregar, é muito fácil. Então, eu acho que é muita conversa no dia a dia, é muito bate-papo de entendimento, de muito carinho, de você trazer a pessoa. Hoje o mimimi nas empresas são grandes, né? Então, de você ter esse contato muito mais próximo, o que dá um trabalho muito grande, né? Porque tem que ter mais paciência de pegar um pouco na mão, de levar, apesar de você ver uma energia muito grande, né? Eu vejo uma energia grande nos jovens, trabalhei numa outra empresa que não tinha essa energia, o que era pior. Então, você tinha aquele que todo mundo queria sair fora, fazia daquela maneira mais rápida e sair por um outro lado. Hoje eu tenho uma empresa que as pessoas têm a vontade de fazer, mas às vezes vão além e se perdem, né? Então, é melhor você ter ter que dar esse freio de arrumação, né? Do que você não ter um time desmotivado que não está afim, o que eu acho que a maior parte das empresas tem. E aí eu acho que é esse ponto, entender e sempre estar puxando, mostrando que tem uma forma de fazer, uma forma de você conseguir, não com tanta energia, mas buscando os resultados, como eles ganham dinheiro, como a empresa ganha, como engajar a empresa, que você vai conseguir dar resultado para a empresa e que a empresa vai te valorizar por esse resultado, o que também é muito difícil, né? Porque na realidade muita gente se sente desvalorizada no seu dia a dia porque acha que trabalha e não ganha. Então tudo isso eu acho que está ligado a esse trabalho de você criar esse dia a dia saudável, das pessoas conseguirem entender o objetivo e caminhar de uma forma mais fácil, né, mais produtiva do resultado, né? Então, é cobrar e saber dar benefícios, ou de forma financeira, ou de feedback, o que for, para que a pessoa entenda o caminho e consiga crescer. Legal. Vocês acham que existe um pouco de uma espécie de soberba? Essa geração mais jovem é bombardeada o tempo inteiro por pessoas dizendo que você pode ganhar 1 milhão em 10 dias fazendo vídeo no TikTok, né? No YouTube. Não, fique milionário em 3 dias. Olha quanto eu estou faturando aqui enquanto eu durmo. E as pessoas. Eu vi o Pedro falou de explicar estratégia. Eu acho que as pessoas falam muito esse termo hoje, e a maioria eu acho que não sabe nem o que é, o que significa, né? Se uma reunião falar estratégia da empresa, e essa que fala, tipo, como assim? Então, o que eu quero dizer é, vocês acham que influencia esse comportamento, essa ideia desse pessoal
dessa geração, e da geração anterior também, as duas últimas gerações ou mais, tem né, uma dificuldade de encarar terreno hostil, ou situações mais adversas ali, de lidar com negação, de lidar com cobrança forte e tal. E o que vocês acham quais são os fatores que influenciam muito isso? Criação, pode ser, sei lá, eu reconheço que assim, eu não preparei meu filho para esses momentos do cara ser cobrado no trabalho, alguém apontando o dedo na cara, ou falando, pô, isso tem que estar pronto até amanhã. Eu não, né, a gente não imagina que isso vai acontecer. Isso aconteceu com a gente, mas não quer que aconteça, né? Sei lá, a educação nunca preparou mesmo. Eu acho que as escolas nunca prepararam esse indivíduo para ir para o mercado e falar, você corre o risco de ouvir isso. O que vocês acham que são os principais fatores que levam as pessoas a encarar dessa forma? Porque, assim, a sensação que dá é que, primeiro, emocionalmente e do ponto de vista de maturidade, eles não conseguem realmente lidar com uma série de coisas. Então, com um ambiente mais pesado ali de cobrança, com cobrança dentro de casa mesmo, né? Não é nem só na empresa, né? E com negação, perder, né? Assim, cara, perdeu o emprego, não, o mundo acabou. Falei, então, tem outros mundos, tem que ir lá buscar. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês acham que é isso? Porque pra gente é mais difícil de encarar e falar assim, pô, mas o que tá acontecendo aqui, né? Tipo, isso é normal, né? Qual a opinião de vocês sobre isso? Não, acho que você tocou em quase todos os pontos importantes aí. Tem diversos fatores que levam as últimas 3 gerações a estar onde estão, né? Nós 3 temos filhos, né? Eu tenho 2 gerações de filhos diferentes. E é o que você falou, a gente nunca preparou eles para enfrentar dificuldades como nós fomos preparados, certo? Nós somos de uma geração que era dureza o pai não precisava falar, a gente sentia isso no dia a dia. Então tem educação sim, eu acho que os pais, independente da classe social, são super protetores, incluindo a nós 3. E também a vida acadêmica não ajuda mais. Antigamente, as universidades, as faculdades, elas tinham líderes e professores e mestres que tinham uma mentalidade de exigir. Hoje é muito mais permissível. Minha esposa fez aí a terceira faculdade, se formou em advocacia faz 3 anos, e ela fez a faculdade, né? Ela já tem 50 anos, ela fez com garotos. E o que ela contava que acontecia nas salas e a permissividade dos professores, etc., era um negócio totalmente fora do contexto, né? Então, e para piorar essa situação, a geração 50 plus está saindo de cena. Então, essa geração teria a possibilidade, né? O Pedro é um bom exemplo disso, ele estava falando desse time que ele lidera, de jovens. O Pedro é um 50 plus aí, com tarimbadaço. Você notou as palavras dele? De pegar na mão, explicar, mostrar o caminho correto, falar da estratégia, como a empresa ganha dinheiro. Os líderes de hoje, primeiro não têm essa experiência e depois não querem ter essa experiência. Então, quando as empresas estão expulsando do sistema os 50 plus, né, virou aí um problema de capitalismo gigante, toda hora você vê alguém falando sobre isso, você perdeu um elo de eventual transição. Então, é um caminho complicado esse. E para o empreendedor, não importa a idade que ele tenha, ele está se deparando com isso toda hora. Meu último projeto como executivo de multinacional, eu tinha 170 colaboradores, 90% entre 20 e 32 anos. Vocês não sabem o que era aquilo. Só que eu tinha expertise, eu tinha experiência para tocar a empresa com esse environment, né? Se você não tem, você perde a mão mesmo e perde o time. É complicado. Então é um desafio gigante. Esse é um grande desafio, eu diria. Eu vi algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, dentro de empresas e times, né?
você tem várias culturas, né? Então, às vezes você tem dentro do time um cara desmotivado, ou um cara que, não vou dizer que é do mal ou alguma coisa assim, que influencia os outros dentro do time. Então, eu vi vários exemplos de pessoas profissionais excelentes que, influenciado por pessoas próximas, começavam a fazer corpo mole e tal, pelo exemplo do cara. Ah, cara, faz aqui o... Não se esforça não, entrega isso aí que tá bom e tal. Então, e aí que eu volto para aquele negócio. Se você não conseguir entender, né, o ambiente, né, ou ele prega um ambiente hostil dentro do que não existe, né, criando um clima organizacional ruim. Então, e aí você tem que conseguir entender de como pegar isso e como quebrar, né? Então, aí entra pela questão do líder, né? O líder é o para-choque, né? Que tem que entender essa temperatura da empresa e começar a ver como é que ele quebra esse clima ruim ou esse cara que está destoando do grupo. E às vezes não é mandar embora, né? Entender o porquê que ele está com essa visão do negócio e como é que a gente traz ele para essa mesma vibe do grupo, para esse mesmo energia. E aí essa sensibilidade é interessante, né? Então, dentro da empresa você tem vários ambientes, vários negócios que podem influenciar no resultado. E você tem um ambiente bacana, é lógico que vai ajudar muito, porque a dificuldade, a meta, a cobrança, ela vai existir, né? Porque se a empresa não atingir o resultado, não tem como te pagar. Então, cara, vai dar problema. Então, a energia para a gente caminhar e conseguir o resultado. E aí sim, o mais importante, a empresa ganhou, ela tem que saber que ela precisa compartilhar esse bom resultado contigo, porque senão você vai ter problema. Eu acho que, assim, até eu ia citar um exemplo aqui, eu nem sei se está muito relacionado à idade, né, mas né, você falou de alguém contaminando o ambiente. Um amigo meu que era diretor de RH América Latina do McDonald's foi uma dessas excursões lá para o Vale do Silício com a Starts, enfim, 2018, se eu não me engano. E ele falou, cara, só executivo se leva. O cara gastou 40 mil reais na viagem lá em 2018. E ele tá lá, falou, cara, tinha oportunidade, comecei a fazer pergunta pros caras, né? Bum, bombardeando pergunta. O resto da turma ficou puto com ele, porque eles queriam ir pro outlet, fazer compra. Eu falei, cara, eu tô gastando 40 mil reais no meu bolso aqui, que outlet, tipo, meu, né? Então, assim, faz parte tudo isso, essa questão desse comprometimento, né? Ou no dia a dia, seja num treinamento fora da empresa, seja ali com as atividades. E assim, esse lance. O meu filho tem 23 anos. E aí ele treina equipes de vendas na Atento. E ele fala para mim, às vezes ele chega aqui indignado e fala assim, pai, não consigo entender, o cara tem 37 anos, tá agindo como se fosse um menino de 20. E eu dou risada, eu falo, não, pai, o cara não se empenha, ele chega atrasado, ele fica tentando arrumar atestado para poder faltar 2 dias. Pô, se esse cara perder o emprego, como que ele vai fazer? Essa consciência rara, né? De às vezes ali de um momento de lucidez, mas no dia a dia, no trabalho, eu vejo os meus mentorados me relatam cada coisa que o de Santa Catarina me falou outro dia que tinha um dos funcionários, um funcionário-chave da parte de desenvolvimento de sistemas, tentou mudar a senha do banco de dados master da empresa. A sorte é que ele tem uma trava que, assim, não muda sem ele validar e consentir. Aí, foi falar com o cara falou, não, puta, tava meio puto, desculpa, foi a falha. Ele falou, agora, meu, já... Falei, tenho que mandar o cara embora. Eu falei, não, tem que mandar o cara embora, não tem jeito, ué. Né? Sim. Como assim o cara tenta dar um hostile takeover no banco de dados massa da empresa? Tipo, cara, agora assim entrar comigo, vocês fazem o que eu quero, né? Então, esse tipo de atitude, às vezes independe até da questão da idade ali, mas eu vejo uma dificuldade, além dessas de, cara, não aguenta pressão, não é que não aguenta, não acha que deve sofrer pressão, é diferente, né? Falo, não, como assim? Os caras estão me pressionando. Não, mas o ambiente de trabalho
demanda essa pressão, né? O que o Pedro falou, cara, estamos no final do quarto, os resultados estão longe. Qual é o papel do diretor de vendas? Cara, eu tenho que cobrar o time de vendas aqui, como é que tá o pipeline, o acompanhamento de cada cliente, o que os caras têm ali mais quente na mão que dá pra gente negociar junto. Mas se você vai perguntar isso, os caras falam, como assim? Deixa eu fazer meu trabalho. Não, mas você vai garantir o resultado? Né? Tipo, eu acho que tem essa questão de uma resistência à cobrança como se, pô, ninguém tem o direito de me cobrar. Mas tem. E a questão da não suportar receber não, sabe, essas coisas. Então, um outro cliente meu falou de um caso que o cara ficou puto porque ele achava que ele que ia ser promovido. E foi outro. Aí o cara, começou a boicotar, começou a chamar as equipes no café e falar, pô, cara, não faz isso não, igual o Pedro falou, não faz isso não, deixa sair, a empresa não valoriza ninguém, não sei o quê. Como assim, cara? Então, eu acho que a pergunta aqui é, a cultura, dependendo, se for uma cultura de mais pressão, uma cultura de mais, uma cultura mais arrojada ali de cobrança e tal, ela pode afetar essa retenção de talentos? E o que vocês acham que a empresa, por exemplo, o Pedro falou de ele pessoal, ele é um cara exigente, né, um cara experiente, já lidou com diferentes equipes, e ele entendeu que naquele ambiente ali ele precisa tratar a equipe ali com mais carinho, né, num jeitão mais paternal, chamando os caras, não, pessoal, a gente tem que olhar isso aqui. Mas do ponto de vista da empresa, não dá para replicar o Pedro. Né? O que a empresa tem que olhar do ponto de vista de cultura e, sei lá, adequar para embarcar essas novas pessoas ou fazer como, sei lá, a Samsung fazia, que eu lembro quando eu fui entrevistado pelo RH, eu falei, os caras não estão querendo que eu trabalhe aqui, pô? Porque o RH ficou me falando, aqui o ambiente é pesado, aqui tem carga horária de 12, 15 horas, aqui o coreano vai te ligar no domingo e ele acha que tá tudo certo, tem certeza? Eu falei, se me chamaram para entrevista, né? Assim, ou é assim, eu tento adequar a cultura para assim, engajar essas novas pessoas ou eu mostro já no onboard ali ou no processo de contratação falando, pessoal, a empresa funciona desse jeito, nós temos esse modus operandi, sei lá, né? O que vocês acham que funcionaria melhor? Eu acho que você tocou de novo em alguns bons pontos, né? Primeiro, o Pedro tem um jeito de gestão de equipe que eu sempre admirei, mas não é o meu jeito. Ele é paizão mesmo, ele é camarada, ele é brincalhão, né? Eu sempre fui um cara mais direto, mas um cara honesto e justo, né? Ninguém na minha carreira pode falar que eu fui injusto com nenhum colaborador, né? Então, eu acho que as premissas têm que partir desse ponto que você acabou de mencionar. A empresa tem que determinar qual é a cultura que ela quer desenvolver e manter, e na seleção já ver se o cara vai dar ou não vai dar, porque senão é uma perda de tempo para os dois, né? Dito isso, mesmo assim fica difícil, porque o cara na entrevista para entrar pode meio que se mascarar e você acaba contratando ele e aí. Mas eu sou muito pragmático nesse aspecto. Se eu tiver um colaborador boicotando a equipe nos cantinhos de mexerico, eu mando embora sem dó. Não tem meias palavras comigo. Por quê? Porque se você não tiver uma atitude firme com quem é bom, reconhecendo ele, a empresa deu lucro, vamos reconhecer, vamos premiar os melhores, vamos remunerar, promover os melhores, e extirpar da organização os que são ruins, vagabundos, boicotadores, etc., você não tem um ambiente saudável. As minhas organizações sempre foram assim, e vocês dois são testemunha. Onde eu chego, a primeira coisa que eu faço é o mapa. Os ruins vão embora, os bons eu vou levar numa situação de ganha-ganha, né? Essa é a operação. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma situação, principalmente na base da pirâmide dos colaboradores, o pessoal que ganha aí até 3, 4 mil reais,
que é ruim para o empresário, porque eles têm uma série de vantagens bancadas pelo governo, né? É seguro-desemprego, é Bolsa Família, não sei o que leva eles a falar, pô, quanto eu ganho aqui? Eu já vi, ó, o LinkedIn é a única rede social que eu leio todo dia. Que eu já vi, cada semana tem a mesma informação. Ah, o cara ganha 2, 3 mil, ele não tem medo porque vai sair 5 meses de auxílio-desemprego, depois ele pode entrar num bolsa não sei das quantas. Então, ele desafia mesmo tudo porque ele acha que o mundo é contra ele. Só que ele não foi estudar, ele não foi se preparar para ganhar 15, 20, 30, 40 mil. Ele quer ganhar 15, 20, 30, 40 mil sem estudar, sem se dedicar, querendo sair às 5 horas para tomar cervejinha, não fazendo o que o chefe quer. Então, assim, a gente tem um problema estrutural educacional e em casa, inclusive, na escola. Temos um problema estrutural de clientelismo não vou falar que foi esse governo, é o governo. O governo brasileiro resolveu que o Brasil é um monte de coitadinho, a gente tem. A nossa CLT é um desastre, é totalmente contra o empreendedor, né? Então, isso tudo junto, se você não tiver muito sólido a cultura da empresa, como você vai comandar, como é que você vai reconhecer os bons e tirar os ruins da organização, você não tem empresa. É assim que funciona, né? Então, para mim, eu sou pragmático. Felizmente, hoje eu não tenho grandes equipes, eu tenho aí meus empreendimentos, hoje eu tenho mais ou menos uns 80 colaboradores nos meus empreendimentos, todos eles da base, né? A maioria gerente, supervisor, frentista de posto, então, e esse pessoal é difícil, mas eu consegui desenvolver, mesmo para esse nível de colaborador, um ganha-ganha. E lá não tem meio. O cara fez, semana passada mesmo, 2 justa causa. E vai para a justiça discutir. Está fazendo coisa que merece justa causa, então é justa causa. Pronto. Então, assim, eu sou modelo antigo e funciona. E aí, Pedrão? Olha, assim, como o Ronaldo falou, a gente tem estilos diferentes, né? Eu aprendi, e eu acho que é uma coisa que tem a ver com o momento atual das pessoas, né? Eu gosto de usar o pertencimento ao grupo, né? Então, eu tento criar, assim, dentro do time que eu tô, uma coisa onde eu vou incentivar muito que as pessoas falem e troquem as ideias. Por quê? Porque eu vejo hoje, e aí a deficiências até minha, por mais que eu tenha experiência, né? Ninguém sabe tudo, ninguém sabe todos os processos. Então eu acho que o grande momento que a troca de experiências, eu tento fazer o time trocar, né? Quais são as best practices que você faz com o seu cliente, né? Incentivando, o que você fala, o que você tem, a troca. Quer dizer, eu estou falando, lógico, de área de time comercial e marketing, que é que eu trabalho, porque, na realidade, muita gente tem medo de falar que não sabe, né? Então, quando você incentiva essa troca, quando você incentiva que a pessoa entende que todo mundo não sabe tudo e todo mundo tem dificuldade, você começa a criar um sentimento de grupo, onde as pessoas começam a se ajudar, né? Então, usar às vezes, porque numa área de vendas, você está sempre com a meta no seu pescoço, o número, o negócio, o medo de perder, etc. Então, mas quando você tenta criar esse, essa, esse problema que você mostra que nem todo mundo é forte, nem todo mundo sabe tudo, você criar, e aí fica um caldo, uma coisa assim, propícia para a inovação, porque eu começo a ver que as pessoas começam a falar. E aí sim, você ouvir uma coisa que não faz nenhum sentido, não é você falar, ah, o mané, pô, tá falando merda. Não, cara. Olha, mas você podia pensar assim, você começa a mostrar que existe um outro caminho, discutir com um exemplo. E aí, para mim, cara, é sempre o exemplo, né? Se você não olhar a equipe e o cara vai usar o exemplo do cara ruim, você vai definhar. Então, você tem que usar o exemplo bom. E aí, cara, esse momento de você trabalhar essa construção, que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho onde a pessoa tem que confiar em você, né? Porque eu, como líder, eu tenho que dar o exemplo e eu tenho que ser o cara que vai dar confiança. É aquilo que você falou lá do seu amigo. Pô, o cara não chega no horário, o cara procura testar. Como
Como é que eu vou liderar alguém se eu não dou o exemplo, né? Como é que eu vou liderar alguém se eu não chego na hora na reunião? Como é que eu vou liderar alguém se eu na postura na reunião com o cliente eu tenho uma postura inadequada, né? Então, essas coisas você tem que separar. Agora, uma coisa importante, ninguém trabalha 100%, né? Eu, por exemplo, trabalho com uma meta, um resultado. A forma que você vai conseguir, eu acho que cada um constrói o seu caminho. Não tem o certo, não tem errado. Eu dou o exemplo, o cara constrói o caminho dele. Mas você dê um exemplo pro cara. Porque se ele me copiar, não vai ser igual. Ninguém vai copiar o outro e vai ser. Você tem que usar aquele processo e criar o seu, né? Principalmente num relacionamento. E aí, cara, você vai criando, vai construindo, e assim, vai ter o dia que o cara tá de saco cheio, cara. Então, o cara não vai trabalhar, o cara vem, é normal, acontece com todo mundo, comigo, com todo mundo. E aí você vai gerenciar pelo resultado. Falei, cara, beleza, hoje você procrastinou, mas amanhã você tem que. E aí que você vai levando, que o cara tem que entregar, essa diferencial. Eu acho que tem um outro fator. Desculpa, você terminou, Pedro? Não. Não, só que. Cara, eu acho que tem um outro fator, porque pensa no seguinte, você é um cara que tem essa visão mais holística ali, e você sabe que, pô, realmente, vendas é um time que. Vendas só trabalha com meta, não tem, né? Estamos tranquilo aqui, né? Supostamente vendas, meu. Só que as outras áreas da quais vendas muitas vezes depende, nem sempre isso é tão claro. Então, como é que eu trabalho? Assim, o meu par, que é o cara do financeiro, teria que ver crédito para esse meu, né? Que o vendedor está pensando, cara, esse cara precisa de crédito, ele precisa um order desk mais rápido, eu preciso enviar o... Então, como é que você... que esse cara ele não sofre pressão de você, mas o ambiente pressiona ele, porque para ele atingir o resultado dele, ele está dependendo de terceiros, de várias ações de terceiros, né? E isso também faz esse cara... Por isso que eu falei que é da empresa, né? Porque o cara fala, cara, não consegui atingir o meu resultado porque a logística não entregou no prazo, ou porque o financeiro não deu crédito pro cara, ou porque, enfim. Se você, que é um cara mais, né, holístico e tal, não treina esse cara para ter uma accountability do processo como um todo, que ele vai ficar puto, que ele fala, pô, mas não é função minha. Não, função tua é entregar o pedido aqui, ó, finalizado. Para isso você depende de outras áreas. Então você tem que trabalhar em conjunto com elas, ou cobrar, ou fazer. Que é de. Hoje as pessoas não conseguem nem enxergar esse processo todo, cara. Então, tô aqui, né, falando minha visão, mas por isso que geralmente vem a desculpa do tipo, olha, eu dependo da área X e a área X não fez. O jurídico não conseguiu redigir o contrato. E aí isso afeta o resultado teu e da tua equipe. Então eu imagino que se a empresa não começa a enxergar isso como um problema, a questão de retenção, não, começa pelo processo de contratação, né? Começa por contratar correto alguém que tenha um fit ali com o formato, a cultura que a empresa tem e que ela quer cultuar. Porque hoje, como tá difícil contratar gente qualificada, até porque o mercado está buscando tipo alguém que tenha pelo menos 5 anos de experiência na NASA, já tenha trabalhado em Wall Street e tenha ampla experiência internacional em diferentes mercados, fale 18 línguas, o salário é mais ou menos uns R$2.500, vai trabalhar sob pressão. Né? Tem essa questão do o fit cultural, ele nem sempre acha os candidatos corretos, mas eu acho que tem que ter já um processo para trazer gente que tenha mais similaridades com o que a empresa tem de cultura e com o que ela quer implantar, e depois trabalhar a retenção, ou seja, a acomodação dessa pessoa na cultura da empresa, não o inverso. A empresa tentar se moldar ao cara, porque eu preciso do recurso e eu vou trazer qualquer um e a gente vai ver como fica. E aí cria frustração para os dois lados. Vocês enxergam dessa forma também, não? Claramente, né? Isso é uma história longa, né? Nós já tocamos nesse assunto, mas a maioria das empresas não tem um planejamento estratégico. Ela não sabe para onde vai, como vai, qual a visão, missão, objetivos, valores. Cultura de empresa sai desses 4 pilares. E quando você faz o seu planejamento estratégico, você mapeia a empresa, todos os processos da empresa,
coloca metas e objetivos para cada pedacinho da organização e interliga eles, né? Vocês lembram, que vocês já trabalharam na minha equipe, dos famosos MBOs, né? Os MBOs nada mais é por função, por funcionário, interligados e tem que fechar em algum lugar. Então, o cara da operação, o cara da logística, o cara do financeiro, o cara do RH, ele tem que ter objetivos dentro de um processo desenhadaço, interligado, que ajuda todo mundo. Eu não posso ter o cara de vendas, pé da vida, porque o cara de logística não trabalhou. O cara de logística tem que saber que a função dele é aquele e ele vai ser medido, remunerado e reconhecido por aquele trabalho. Então, o grande problema das empresas hoje é que pouca gente faz isso estruturado. E quando faz, infelizmente, tem um defeito aí que é a permissividade, né? Ah, putz, PC, Pedrão, são meus brothers, são da minha equipe, eu vou dar um okzinho nos objetivos, no MBO do cara para dar uma graninha para ele, mas eles não fizeram nada do que nós combinamos, né? E então isso tem que fechar em cima de um líder, né? Eu, de novo, sem me vangloriar, mas é uma coisa que eu aprendi na história, toda empresa que eu chegava, a primeira coisa que eu fazia é revisar o plano estratégico, definir objetivos, cobrar todo mundo. Eu acompanhava pessoalmente todos os MBOs. Cada gerente, diretor tinha lá sua análise e resultado, mas eu fechava em mim. E aí eu ia chegar ao diretor, Pedrão, vem cá, você pontuou todos os seus colaboradores, o Zezinho fez isso mesmo? Eu não vi ele fazer. Tinha que provar, porque os MBOs, os objetivos, tem que ter prova que fez, não é o chefe falou que fez, né? Então, assim, o grande mal das organizações hoje é que a empresa não sabe o que ela quer criar de cultura porque ela não pensou nem no mercado, nem no objetivo, a visão, os valores. Não está escrito em lugar nenhum. E se você não comunica isso, como é que você pode cobrar a organização? Aí um departamento vai bem, o Pedrão tá lá em vendas, ele é puta, paizão, gente boa, conhece, navega bem, vendas saindo bem. O resto tá um desastre. A empresa vai pro vinagre. Não adiantou nada. Ou, logística é do cacete, mas vendas está indo ruim, financeiro uma desgraça, RH só contrata gente errada. A empresa torta não é só em vendas. A gente tem a mania de achar que a empresa é só vendas. Vendas é vamos dizer, é o emulador. Se o resto não funcionar, pode jogar fora vendas. Agree. O que você acha, Pedrão? Não, com certeza. A integração das áreas, né, para um objetivo comum é importante, né? Então, aí nesse ponto eu vou puxar a sardinha para o lado de vendas, né? Porque a vendas é que normalmente paga a conta. Né? Então, mas aí o Ronaldo falou uma coisa importante: não adianta o cara pagar a conta se eu vendi, a empresa não entrega, ou a empresa não faz todo o processo, ou o financeiro não emite a nota, ou não paga. Então, todo o processo tem que fluir para aquele objetivo comum. Né? E aí os objetivos têm que ser, claro, bem definidos, mensuráveis, tudo isso tem que ser muito bem colocado. E aí, voltando para o lado da pessoa, né, que é o nosso objetivo aqui, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam, né, qual é o objetivo de cada um dentro desse ponto. Né? Então, como ele consegue levar aquela parte dele e aí dentro de uma coisa mais leve, de uma coisa bacana, porque muita gente às vezes não consegue fazer porque não entende a missão dele naquele papel pequeno, né? Todo mundo tem um papel, mas cada engrenagem faz a mola girar para você atingir o objetivo. Então, esse encadeamento de como as coisas passam nesses fluxos, né? Se as pessoas entendem, se sentem bem com o que estão fazendo, porque às vezes a pessoa também está fazendo um negócio da qual ela não tem aptidão. Então, pode dificultar. E aí, cabe você entender como você muda, né? Traz aquela pessoa para um lugar onde ela vai se desempenhar melhor. Né? Porque, cara, eu acho difícil você ter 100% de pessoas que não conseguem fazer nada. Né? Eu, por exemplo, não tenho uma aptidão de ficar fazendo cálculo, meu Deus, cara, eu vou morrer de fome. Eu comecei, meu primeiro emprego foi de programador, depois de 6 meses o cara da empresa lá falou, irmão, tenta outra coisa na vida. Foi a melhor coisa que ele falou para mim até hoje. Eu não consigo, cara. Não consegui terminar um programa na minha vida.
Então, cara, eu tive que descobrir uma outra forma, mas se você tiver um líder, tiver uma pessoa dentro da empresa que consiga olhar para essas aptidões e tracionar elas, pô, aí você tem um ganha-ganha, né? Todo mundo ganha, todo mundo vai. E, de novo, não é todo mundo que sabe, é uma coisa que tem que ser trabalhada, construída, e o papo é que vai te dizer isso. Tem que conversar. Interessante, colocar as pessoas certas nas funções certas, né? Eu vi um meme hoje que eu dei muita risada, o cara fala, tem algum doutor aqui? O cara fala, eu. Qual a sua especialidade? Ele fala, matemática. O cara tá morrendo aqui, ele falou, -1. A especialidade dele é -1, né? Tipo, o meu morreu. É mais ou menos isso que o Pedro tá falando, colocar as pessoas certas nas funções, né, certas. Então, eu acho que a gente chegou aqui à mesma conclusão, né? O lance da retenção, ou começa por trazer as pessoas que têm mais fit ali, né? Que são mais. Tem um perfil de se enquadrar na cultura que a empresa tem ou que ela quer formar. E, obviamente, a questão que o Ronaldo colocou é fundamental. Cara, a empresa tem que ter clareza dos objetivos dela e dar clareza para cada um dos funcionários, independente dos times em que eles estejam, entendendo qual é o papel de cada um dentro do todo, para poder não acontecer isso que a gente comentou aqui. Cara, vendas não tá, ou tá dizendo que não está conseguindo resultado porque as outras áreas que são interligadas ali, ou que compõem o ecossistema para vendas poder dizer vendi, não estão no mesmo passo, não estão com o mesmo nível de urgência, não estão alinhadas ali com o que vendas está buscando em termos de velocidade, de engajamento, né, de clientes, etc. Eu acho que chegamos aqui a uma conclusão de que isso são fatores fundamentais, embora pareça óbvio, né, mas, infelizmente, são pouquíssimas empresas que fazem isso. Eu acho que o Pedrão tá lembrando aqui do tempo, na verdade a gente já passou de 40 minutos e o assunto ele é bom, né? Um assunto que rende aqui. Eu acho que uma boa discussão aqui, o tema é legal, um tema atual, e vai ser sempre atual, né? Porque assim, a gente tá falando dessa geração agora como se na nossa geração, quando a gente entrou no mercado de trabalho, não tinha, né? Tinha, né? Tem pessoas mais resilientes, menos resilientes, tem pessoas que, vamos dizer assim, assimilam melhor a pressão e outras que não, né? E, enfim, sempre houve aqui, assim, agora, eu acho que as novas gerações estão menos preparadas para o ambiente de trabalho do jeito que ele tem que ser, né? E assim, e cada dia está mais competitivo, porque mais empresas fazendo as mesmas coisas, mais cobrança para a empresa crescer, porque senão não consegue captar dinheiro no mercado, não consegue investimento, ou é uma startup que já está substituindo a outra. Com as AIs agora, a gente começa a acostumar com uma, surge mais 5, fala, aquelas 5 são melhores, estão fazendo já coisas mais avançadas. Eu vi uma AI hoje, os caras, você submete um vídeo para ela faz análise do vídeo, não é o áudio, ela faz análise das. Imagina que eu quero treinar alguém, imagina que o Pedro quer treinar o time de vendas dele e fala assim, cara, eu quero ver como é que é o teu pitch com o cliente, como é que você fala, se você passa confiança ou não. Grava um vídeo para mim de você falando com o cliente. Aí você manda isso para ela, ela analisa. O cara está contraindo as feições, ele está tenso. Isso não gera confiança no cliente. Ele não falou com. Você imagina que em segundos a AI pega um vídeo desse e faz uma análise e fala: esses pontos aqui você tem que melhorar. Está. Então, cada dia mais isso aumenta, né? Ela fala assim, mas agora tá mais fácil porque tem AI. Não, cara. Você tem que convencer esse cara de que ele não estava fazendo bem feito, assim, cara, você tá. Como é que o cara vai entender? Pô, mas como é que eu sabe que eu estava contraindo os músculos do rosto? Então, né, cada dia mais ferramentas, mais coisas novas para aperfeiçoamento, mas continua a parte humana de todo o processo, é onde tem tanto as transformações quanto as falhas. Porque a parte humana, você não consegue falar assim, esse cara, como o Pedro falou em outros episódios aqui, esse cara tá com problema em casa? Será que é isso que tá afetando ele? Esse cara veio do trabalho e pegou 2h30 no trânsito, porque pegou 4 engarrafamentos, um acidente, mais uma blitz, e o cara chegou aqui, cara,
Então, isso a AI não vai saber nunca, né? Mas achei o tema fantástico. Gostaria de saber se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar aí, se vocês querem complementar algo, senão a gente encerra o episódio de hoje com chave de ouro. Não, da minha parte foi muito legal e se deixar a gente fica falando de novo mais 2 horas, mas acho que está de bom tamanho. Obrigado pela participação de hoje. Cara, eu acho legal e eu acho que a reflexão é que seu time está sendo liderado por medo ou por um propósito, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão que pode fazer e com certeza tem muito assunto para falar ainda mais. Interessante. Então, a chave para uma frase para fechar o tema é: você precisa saber se o seu time está sendo liderado por propósito ou por medo. Muito bom, Pedrão. Fecha com chave de ouro com essa frase. Valeu, meus amigos. Muito obrigado por mais esse episódio. Eu espero vocês aqui na próxima semana, no mesmo bate local online, no mesmo bate horário. Um abraço e nós nos vemos na próxima semana.